Bom, vamos continuar aí a fazer o capítulo agora, o 11, né? Então a gente viu no capítulo 10 que Jesus falava sobre que ele era o bom pastor, estava se referindo lá aos fariseus e ali ele se declarou como próprio Deus. Eles quiseram matá-lo e aí ele teve que ir para a região do Jordão, onde João Batista batizava. E aí, agora no capítulo 11, é a questão aí da ressurreição de Lázaro, né? Então, o que que acontece? Jesus tem que voltar de novo para a cidade da Judéia, né? E os discípulos ficam com medo, né? Porque Jesus tinha quase sido morto ali em Jerusalém, só que Jesus não iria exatamente para Jerusalém, iria para Betânia, ficava a 3 quilômetros, né, de Jerusalém. Então, Jesus fala que enquanto ele é dia, ou seja, enquanto ele estava aqui, ele tem que pregar a palavra de Deus, né? Então, Jesus ele vai até Lázaro para que ele possa mostrar quem realmente que é a divindade dele, quem pode ressuscitar um morto, né? Então ele fala abertamente que ele é a ressurreição e a vida, né? Então quem crê nele vai ter vida, né? Então a gente vai comentar aqui, a gente vai ler e comentar os versículos e é um texto maravilhoso aí na questão de fé, na questão de passar por tribulações, né? Então são várias informações, né, importantes para a nossa vida, para a gente tirar de proveito aí, tá bom? Então vamos lá. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Então aqui Jesus conhecia a família, né? Você deve lembrar que Maria e Marta eram aquelas pessoas com qual Jesus estava numa reunião e Marta reclama de Maria porque Maria estava aos pés de Jesus e Maria não estava ajudando Marta, né? Então Jesus fala para Marta que ela estava atarefada com muitas coisas, mas que a Maria escolheu a melhor parte, né? E Maria foi aquela que derramou perfume nos pés de Jesus e secou com os cabelos, tá? E aí o irmão delas é Lázaro, tá? Jesus tinha um relacionamento muito grande aí com a família. Então ele fala aqui: essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, lógico, se elas conheciam do poder de Deus, elas viviam com Jesus, Jesus ia na casa delas, elas sabiam do poder de Jesus, que Jesus podia curá-lo. Então elas mandaram avisar, assim, porque Jesus o amava Lázaro. Elas já acreditavam que Jesus iria rapidamente vir curar, porque Jesus curava tantas pessoas, né? Então um amigo ele iria muito mais depressa para curar do que outras pessoas que ele nem conhecia. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Esse capítulo 4 ele resume todo o capítulo, porque ele fala da questão que a doença de Lázaro não era para a morte, né? E através disso, Jesus, a divindade dele ia ser exposta, né? Ia causar grande comoção nas pessoas, né? Essa questão, e ele ia se revelar ali.
Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Então ele tinha um relacionamento muito profundo com a família. Jesus os conhecia profundamente. Era uma pessoa que ia na casa deles. Maria realmente via na pessoa de Jesus o Salvador, né? Então ele sempre estava com eles. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então, Jesus, ele sabia que ele tinha uma missão. A missão dele era ressuscitar Lázaro, não curá-lo, no sofrimento dele da doença, tá? Então, tem muita gente que acha que você está com Deus, você vai passar só alegria. Muito pelo contrário. Deus também é glorificado também nos problemas, né? Principalmente quando os problemas são resolvidos, né? Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então Judéia é o lugar onde ficava Jerusalém e também Betânia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Então a gente pode lembrar que na cura do cego, Jesus se revela como Deus. Os fariseus, o povo queria apedrejá-lo. Ele foi para o Jordão. E aí, quando ele ficou sabendo de Lázaro, ele demorou 4 dias e depois ele foi ao encontro de Lázaro. E aí, antes de ir, os discípulos questionaram Jesus: mas, poxa, você quer ir para o lugar onde todo mundo está te procurando, todo mundo está querendo te matar? Então eles não entendiam isso. Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então Jesus, o que ele está falando aqui? Que enquanto ele está aqui, ele tinha um trabalho a cumprir. Ou seja, ele é a luz do mundo, ele tinha que revelar a glória de Deus. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Então o que é a noite, vamos dizer assim? É quando Jesus não está fisicamente aqui. Então, ou seja, a glória de Deus é se manifestar quando ele estivesse aqui. Quando ele não estivesse, a glória vai ser mostrada de outra forma, né? Jesus disse e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Por que Jesus fala isso? Quando você dorme, você acorda. Então Lázaro, ele morreu, mas ele ia o que? Acordar. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Eles não entenderam na questão aí que ele quis dizer que o dormindo é porque depois ele ia acordar. Mas o Senhor Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então eles não entenderam que Jesus ia ressuscitá-lo. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus teve que ser específico para que eles entendessem a importância dele ir lá, né? Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, isso ia fortalecer a fé dos apóstolos. Isso ia fortalecer, porque depois que Jesus morreu, eles precisavam ter ainda, isso ia acrescentar ainda mais na fé deles. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre? Então ele está exclamando, né? Então Tomé, ele sempre ele vê o lado negativo das coisas, né? Então de vez ele vê, não, o mestre ele tem alguma coisa importante para fazer lá, ele vai mostrar a glória de Deus. Não, ele sempre vê a parte ruim das coisas, né? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Então, assim, era inequívoco que o Lázaro tinha morrido. E assim, ninguém pode falar: não, Lázaro não morreu. Lázaro, ele tinha várias testemunhas que Lázaro estava há dias já morto, estava apodrecendo já.
Então não tinha esse engano de que Lázaro não tinha morrido, era notório a morte dele. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Então as pessoas estavam querendo perseguir Jesus, estavam onde? Em Jerusalém. Eles não sabiam que Jesus estava em Betânia. Podiam até saber, mas aonde os religiosos ficavam era em Jerusalém. E ali era muito tensa a região ali, porque os romanos oprimiam muito ali, tinha o pessoal religioso que oprimia o povo, então era uma região ali muito tensa. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Então elas eram muito queridas na região ali, então muita gente foi ter com elas para consolar. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. A gente vai ver que Marta ficou sabendo de Jesus, mas Maria não. Então Marta disse a Jesus: Sim, o Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então é uma pessoa muito lógica, né? Muito factual. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Então, ela sabia da importância de Jesus na questão espiritual, ela cria nele, sabe do poder dele. O meu irmão vai ressuscitar, disse. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Então, Jesus está declarando aqui. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, havia uma crença de que no último dia, no final dos tempos, ia ter o juízo. Então, os fariseus acreditavam isso, mas os saduceus não. Então, isso vai causar ainda mais conflito entre os fariseus e os saduceus, porque uns acreditavam, outros não, na questão da ressurreição. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. O que é a ressurreição? Ou seja, ele é capaz de fazer com que as pessoas vivam novamente. Ele é a vida. Olha que frase poderosa, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, será que você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você vai viver espiritualmente. Você pode morrer fisicamente, mas espiritualmente você vai ser salvo. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Você acredita que eu sou a vida? E ela confirma: Sim, Senhor. Disse ela: Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então ela já acreditava que Jesus era o Messias, né? Que ele era poderoso, ele era rei, ele era Deus, né? Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Então Maria, ela não estava sabendo que Jesus estava ali, e ela foi encontrar Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Maria sempre estava aos pés de Jesus. Ela era muito mais envolvida, né, emocionalmente, né, do que Marta, por exemplo. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Então Jesus, ele não estava chorando só por causa do Lázaro, ele estava triste por causa que aquelas pessoas influenciaram ele nessa questão, porque aquele ambiente de tristeza o comoveu, né? Porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, né? E perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou.
Então as pessoas, essa parte de Jesus chorando é muito importante porque mostra que mesmo ele sendo Deus, mostra a humanidade dele, né? Que ele se importa com as pessoas que estavam chorando, com Marta, com Maria, né? Principalmente também com a situação de Lázaro. Ele mostra, mesmo ele sendo Deus, ele mostra a humanidade dele. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que o Lázaro não morresse? Então, eles falam assim, você lembra que tinha pessoas quando o cego foi curado, tinha pessoas acompanhando. Então, ou eram pessoas que ouviram falar do cego ou que estavam lá. E elas, ele cura tantas pessoas que ele nem conhece, por que ele não curou o Lázaro, né? Jesus ficou outra vez muito comovido, e ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Então pode ser, a gente presume que ela pensou: ele quer ver o corpo, né, alguma coisa assim. Ela ainda não estava imaginando da ressurreição dele. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então ele relembrou ela da questão que ele falou da ressurreição. Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então ele falou isso bem alto para que todo mundo visse o poder dele, que era provindo de Deus. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. Então ele deu uma ordem, né? Porque ele é Deus. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrole as faixas, deixe que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Então aqui fala que muitos, né? Então nem todos reconheceram isso em Jesus. Você pode ver que mesmo acontecendo um milagre, coisas maravilhosas que Deus faz, tem alguns que creem e tem outros que não. E a gente viu naquela parábola do bom pastor que as ovelhas dele escutam a voz de Jesus, mas as ovelhas que não são dele não escutam, mesmo com todas as evidências. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Então eles não acreditam, na verdade assim, eles até podiam crer que Jesus era o Cristo, mas a gente vai ver o que eles tinham medo. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele, aí as autoridades romanas agitarão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Ou seja, ali quando uma região muito tensa, os romanos já sabiam que viria um Cristo, né? Um Salvador que ia contra os romanos. Então os romanos já sabendo disso, se Jesus fosse tido como Cristo, os romanos iam se levantar contra os judeus e ia destruir tudo. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem? Para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído. Então ele já estava falando aqui que Jesus ia ser morto e desacreditado, né? Por isso que o país não ia ser destruído. Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Então você vê que Jesus usa até uma pessoa incrédula, né? E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Olha só.
Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Então, eles estavam com medo dos romanos, né? Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia. Jesus já sabia da trama deles, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia de purificação. Então Jesus, ele já sabia que ia morrer, então ele já estava mostrando todo o poder dele, né? Eles procuravam Jesus no pátio do templo, perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, por isso tinham dado ordem para que alguém soubesse, contasse aonde ele estava. Bom, esse texto é maravilhoso porque mostra a divindade de Jesus, que ele é todo poderoso. Ele usou uma situação, mesmo aquilo sendo ruim para Lázaro, aquilo é reverter em glória para o Pai, né? Então muitas vezes a gente acha que Deus não permite sofrimento. Sim, ele permite sofrimento, e esse sofrimento sempre é para o bem, né? Então, as pessoas que acreditam, Deus, quando você está com Deus, tudo é maravilha, você vai ser rico, maravilhoso, próspero, não vai ter tristeza, céu na terra, né? Só que não. Jesus, ele mostra que ele é a ressurreição, ou seja, se você está com a sua vida morta, ele vai ressuscitar a sua vida, né? Se você está com falta de fé, Jesus vai ressuscitar a sua vida, tá? Então, mesmo que você está passando por situações extremamente complexas, como morte, como perdas, como perda de emprego, Jesus vai ressuscitar a sua situação. Então fica em paz. Jesus está com você, está no seu barco. Você é a ovelha dele. Então creia que ele está no controle de todas as coisas, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele te guardou e está no plano dele. Muitas vezes a gente não entende porque a nossa vida está parada, ou porque a gente perdeu alguém, ou porque a gente passou por certas situações. Mas Jesus veio aqui para ressuscitar a sua vida. Então você pode crer que a sua vida aqui é para a glória dele. Se você é uma ovelha dele, ele está te guiando. Ele está guiando. Muitas vezes você pode ser aquela ovelha que está quase caindo no abismo. Jesus não vai ficar toda hora te salvando, né? No sentido tipo, você pode quase cair no abismo, mas ele está ali, ele está com você, ele vai te guiar, entendeu? Ele permite que você vá para caminhos cheios de pedras, caminhos perto do precipício, mas ele está perto de você. Ele vai te guiar, ele vai te trazer de volta para o rebanho. Então fica tranquilo que Jesus está no controle, tá bom? Então essa é a palavra que eu queria dizer para vocês. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. E nós vamos continuar para o capítulo 12, que Jesus está se aproximando cada vez mais da sua crucificação e depois da sua ressurreição para a glória de Deus. Muito obrigado e até a próxima.